A televisão. Não é de hoje que a janelinha dita normas, costumes, moda e comportamento social. Não à toa, muitos criticam e sempre criticaram o poder de sedução das novelas e os encantos da tela ligada. O poeta Paulo Leminski, por exemplo, com toda a sua rebeldia, chegou a dizer: a vida não imita a arte, mas sim um programa ruim da televisão. Meu convidado de hoje, porém, neste Vamos Falar do Brasil, sempre soube lidar com as críticas e encantar os brasileiros com narrativas televisivas. Filho de um eletricista e uma dona de casa, Reinaldo Burí sempre entendeu e até agora entende, como poucos, o gosto do cidadão comum, tanto é que dirigiu a maior novela já registrada no país. 596 capítulos. A novela Redenção ficou no ar 2 anos, entre 1966 e 1968, com um time de feras, formado por Francisco Coco, Fernanda Montenegro, Vicente Leporassi, Jorge Agomide e outros grandes nomes da arte brasileira. Ao longo da carreira, sempre consagrado diretor, acumulou sucessos como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Despedida de Solteiro, Meu Bem, Meu Mal, Sonho Meu e tantos outros em passagens gloriosas na Globo e no SBT. Adepto a colocar sempre o talento em primeiro lugar e, acima de tudo, conviver com autores, atores e atrizes, fazendo com que obras televisivas entrem na casa dos brasileiros e democraticamente encantem todo tipo de público. Burí faz parte de um seleto grupo, respeitado por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o famoso Boni, um dos maiores nomes da TV do mundo. Ele sabe bem que em obras abertas, como são as novelas, o telespectador é quem dita as normas. E como diretor experiente, sempre soube mudar de rumo quando a audiência exigia. Assim, se para Leminski a vida imita um programa ruim de televisão, para muitos que acompanham e acompanharam a trajetória de Burí, em diversos momentos, a vida parece ser mais vivida ali, na tela da televisão. Bem-vindo, Reinaldo Burí. Senhores internautas e telespectadores, hoje o nosso programa Vamos Falar do Brasil tem a imensa alegria de trazer essa figura extraordinária da televisão brasileira, que é o Reinaldo Burí. Muito obrigado, Reinaldo, pela sua presença. Como é que você ainda aceita, nessa altura da vida, participar de um debate desse com um jornalista importante como eu? Não é debate. Eu espero que não seja um debate, né? Eu espero que seja uma conversa. Você é sempre uma homenagem, você sabe disso. Sempre uma homenagem. E você tem uma imagem tão linda que eu gostaria de imediatamente saber qual é a origem do seu sobrenome, Bury, B-O-U-R-Y. É belga. Belga? Belga. Meu avô era belga. Veio como para o Brasil? Em que ano? Tem ideia? Eu nasci no Brasil. Meu avô? Seu avô. Não tenho ideia, não. É. Nesse tempo não existia videotape, então a gente não sabia como fazer. Mas já veio casado, veio solteiro? Casou não, já aqui? Veio casado. Já veio casado, com a família, né? Praticamente foi meu pai que veio de Portugal. Meu pai era português. Sim. Veio de Portugal, conheceu minha mãe aqui no Brasil e casou com ela. Isso na década de 30. Esconde a data. Quando eu comecei a ler sua biografia, eu encontro você no Rio de Janeiro e depois você vem para São Paulo. Por que
Rio e depois São Paulo? Rio, porque meu pai trabalhava numa fábrica de papel. Eu nasci em São Paulo, mas foi com 2 anos para o Rio, que não era nem Rio de Janeiro, era Petrópolis. E ele era chefe da parte elétrica lá e eu morei muito em Petrópolis. Ele faleceu. Quando ele faleceu, eu vim com a minha mãe morar aqui no Rio, em São Paulo, porque toda a família dela estava em São Paulo. Então eu me... Quando você veio, seu pai já havia morrido? Já tinha falecido, já tinha Com que idade você veio do Rio? Muito tenra, porque eu vi que aqui... 18, 20 anos, por aí. É, porque no início da sua carreira, há um encontro seu com um fotógrafo e um convite para ir para a TV Tupi. A história é a seguinte, eu vim trabalhar com meu tio, vim morar com meu tio Rafael, que ele era fotógrafo. Aqueles fotógrafos de antigamente que você tirava a fotografia 3x4 com a data, a 6x9. Aquela máquina que tinha um pano preto. Isso, e ia fotografar casamentos, principalmente os casamentos, com aquelas máquinas enormes. Eu trabalhava com ele. E tinha um senhor que trabalhava com ele também, o Irso. Ele tirava fotografias na TV Tupi. De que maneira? O ator, naquela época, não tinha videotape, não existia videotape. Então, o ator fazia o teatro ao vivo e saía do jeito que ele saiu. Não tinha registro do que ele fez. Então, ele tirava fotografia durante o espetáculo, durante a gravação, não, a transmissão do teatro, grandes teatros. E no dia seguinte ia vender a fotografia para o ator que estava em cena, que era uma maneira do ator se ver em cena. Como é que ele estava em cena naquela cena? Daquele jeito. E eu fui trabalhar com ele também. Ele me levou para trabalhar nos estúdios da TV Tupi. Eu ajudava ele. Ele ficava com uma câmera fotografando de um lado, eu ficava no outro. Depois a gente juntava, revelava a foto e levava no dia seguinte para os atores se verem. E você ganhava a sua vida com isso? Eu ganhava a minha vida com isso, vendendo fotografia para os atores. Até que um dia o Cassiano Gabus Mendes, que era o diretor-geral, ele também tinha a mania de ser ator também, ele gostava de fazer participações. E um dia ele fez um teatro, fez até com o Tatá. E eu fotografei, com o Cassiano em cena. Fotografei. E no dia seguinte fui levar as fotografias para ele e ele gostou das fotografias, que eu dei até a sorte de ter um espelho quebrado no chão e eu fotografei o rosto dele através do espelho. Olha só. Foi uma fotografia artística. Matou a pau. Matei a pau. E ele falou, você é um bom fotógrafo, você daria um bom cameraman. Gostaria de ser cameraman aqui? É o sonho de todos, né? Porque os cameramans antigamente eram protegidos, vamos assim dizer, de pessoas políticas, pessoas de posse. O cameraman trabalhava de uniforme, como você está, de uniforme não, de terno e gravata. Com a câmera lá, era uma coisa sensacional ser câmera na Tupi. Eu fui ser câmera da Tupi. E depois eu fiz carreira, fui ser diretor de TV, e depois mudei para a TV Excelsior, e fiz a carreira, né? Ô, Buri, vamos seguir, você já falou nesse tempo de TV, vamos seguir nesse tema, porque há um abismo entre a TV antiga e a TV moderna. O que era essa TV antiga? Como é que se produzia uma novela na TV antiga? Não tinha videotape? Não tinha videotape, não. O problema maior é que não existia o videotape ainda. E novela não existia naquela época. O que existia naquela época eram os teatros. A Tupi fazia no domingo um TV de vanguarda, o nome do famoso TV de vanguarda. E faziam peças maravilhosas, peça com o primeiro, com o segundo ato, terceiro ato, coisa que durava 2, 3 horas. E às segundas-feiras tinha o Teatro Tupi, que era o pessoal que trabalhava em teatro, que folgava às segundas-feiras, então às segundas-feiras eles iam fazer uma peça teatral. Existia sempre uma competição interna, lógico, entre o pessoal da TV Tupi, que fazia os teatros, da TV Tupi, e o pessoal que vinha de teatro. Sérgio Brito, Fernanda Montenegro, Natália Timbre, Sérgio Cardoso, várias
personalidades teatrais. E tinha as equipes. Eu fazia parte da equipe de câmera, que eu era a câmera do teatro de segundas-feiras da Tupi. Então existia essa competição. Então não tinha videotape. Você fazia na hora e ia pro ar na hora. E como é que ia? Não tinha jeito, aí ia embora. Enfim, uma infinidade de presentes. Olha, eu acho que já no principal já está tudo comprado. Agora, graças a Deus, não vai faltar mais nada, a não ser, naturalmente, os comes e bebes para a ceia de Natal. Meu bem, você se incomoda se eu fizer uma perguntinha a você? Ah, claro que não, meu bem. O que é? Com que dinheiro você comprou tudo isso? Com aquele dinheiro que estava no armário, não era para isso, meu bem? Tinha defeito, tinha erros, e ia embora. Você não podia voltar para corrigir o erro. Se você tivesse feito um erro no ar, ia ao ar daquele jeito. Eu me lembro, inclusive, das anunciadoras de televisão, a Neide Alexandre, a Vilma Chandler, que morreu num acidente num elevador. Eu ficava impressionado, porque vai você, ela ia, tinha o texto decorado sem nada, Era ao vivo. Ao vivo. E falava na frente de uma, a gente chama de tapadeira aqui, uma tapadeira com alguma coisa pendurada, que era talvez o produto que ela estava anunciando, e falava. Eu me lembro que teve uma vez que a tapadeira foi colocada e não foi presa com nada. Então a tapadeira começou a adernar e ela ficou segurando a tapadeira e falando o texto. Segurando. Não tinha jeito, mas como? Não tem jeito. Bom, eu agora tenho uma surpresa para você, porque eu vou entrar nos detalhes da curiosidade da televisão que você já entrou. Eu, na minha juventude, fiz rádio-teatro. Sim. Tinha o quê? 18 anos, começando a minha carreira em rádio. Sempre fui rádio. E, de repente, tinha um discão desse tamanho, com umas faixinhas pequenininhas, com os efeitos. E numa determinada rádio, numa peça, a peça durava meia hora. Começava e terminava em meia hora. O autor era Geraldo Soler, também da cidade. Tinha que dar o som de uma ambulância e aparecer um cavalo trotando. Quer dizer, imagine na televisão um erro desse. Você tem histórias de erros da televisão, do seu trabalho? Tem várias. E os erros eram muito interessantes, hoje em dia são folclóricos, porque não tinha solução. O erro ia para o ar. O cavalo já troteou. Já foi embora. Eu tenho umas histórias, não é de cavalo, mas é quase isso. Por exemplo, um dos atores que estava em cena, eu me lembro bem que era o Lima Duarte, entendeu? E eu estava na câmera. Então a cena era a seguinte, é uma cena simples de um teatrinho, de uma peça qualquer, que ele recebe, na história, ele recebe uma carta anônima. Carta anônima é sempre um grande mistério na televisão, né? Carta anônima. Então ele recebeu a carta anônima, lê a carta anônima, o telespectador não fica ciente do que é o texto, o que tem na carta anônima, e ele vai continuar a cena. Paralelo a isso, ia entrar um personagem que estava vendo essa cena ali fora. Ele ia entrar e dava continuidade à cena. A continuidade da cena era a seguinte: o Lima Duarte tem que destruir aquela carta. Então ele vai botar fogo na carta. Abre a gaveta para pegar a caixa de fósforo. Não estava. Abre a outra gaveta, não estava a caixa de fósforo. Ele bate, não tinha a caixa de fósforo. O contra-regra esqueceu de dar a caixa de fósforo para ele conseguir a cena. Tacar fogo na carta. E a cena tem que continuar. Ele não teve dúvida, ele tem que destruir aquela carta. Ele rasgou a carta, e jogou no lixo. Resolveu o problema dele. Quem vai entrar, que se vire. E a fala da pessoa que entrou, do personagem que entrou, era a seguinte: estou sentindo o cheiro de papel queimado. Ele não podia estar sentindo o cheiro de papel queimado, porque não tinha papel queimado. Não tinha nem então ele abriu a porta, estou sentindo o cheiro de papel rasgado. E continuou. Parou? Não, continuou e foi embora. Entrou para a história. Entrou para a história.
que mais que você tem para nós? Tem uma outra nesse também, mais ou tempo menos curioso. similar a essa, que é do revólver, né? Por acaso, eu acho que até que era o Lima Duarte também. Está em cena, o delegado de polícia e tal, e vai entrar alguém que ele precisa matar aquela pessoa. A pessoa abriu a porta, entrou, ele vai pegar o revólver. Abre a gaveta, não tem revólver, gente. O revólver não está ali. Na outra gaveta não está. Ele começa a olhar para a plateia, que não era a plateia, para os funcionários que estavam em cena, como que pedindo para ele, pelo amor de Deus, me dá um revólver aí. Mas do revólver não estava nem com ninguém no estúdio. Ninguém. Não. E a cena tinha que continuar. Então, o cara Tá abriu no ar, a porta, ao vivo. tudo no ar, tá no Ao ar. vivo. Ele não teve dúvida, ele pegou pá, 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 o dedo. Matou e o outro também caiu, morreu. Morreu. E a cena continuou, rapaz. Ninguém falou nada. E vai falar o que vai falar? Isso foi onde? Na Tupi Tudo também? TV Na Tupi, tudo na Tupi. E qual a primeira novela que... Foi na TV Excelsior, Oh, meu Deus. porque antigamente as novelas eram 2, 3 vezes por semana. Quando tinha 3 vezes por semana era muita coisa. E não tinha novela diária aqui no Brasil. E na TV Excelsior, uma pessoa chamada Edson Leite, Edson Leite. que você deve ter conhecido Eu bastante. vim a São Paulo contratado pelo Edson Leite. Um dos maiores gênios da televisão, não foi? Na televisão também. Ele pegou a Excelsior e da noite para o dia estourou. Exatamente. A audiência foi. Ele fez, porque ele era casado com uma argentina. Isso. E na Argentina já existia as novelas diárias, patrocinadas pela Colgate-Palmolive. Sei. Ele, quando estava no Brasil, ele foi nomeado lá o diretor, superintendente da Excelsior. E ele, vamos fazer novela diária. Todo mundo achou uma loucura, que imagina novela diária. Quem é que vai aguentar ver novela diária? Ninguém. Isso é fracasso. Eu resolvi ser mais ou menos louco e resolvi botar novela diária. E coloquei a primeira e deu certo. Coloquei a segunda, me chamaram de um pouco louco. Coloquei a terceira novela diária, me chamaram de mais louco. E ele fez a primeira novela, tanto que nós não estávamos preparados para isso, que ele importou da Argentina uma equipe inteira de cameraman, de iluminador, de diretor. Só não era... Esse era o Edson Leite. Edson Leite. Muito adiante de Muito, tudo. muito. Nossa. Então ele importou, naturalmente que os argentinos não foram bem vistos por nós, lógico, né? Estavam tomando, Nunca são. Estavam tomando o nosso lugar, né? Nunca são bem vistos. Tomando o nosso lugar. E ele fez a primeira novela, que foi com Tarcísio Meira e a Glória Menezes, aquele 25400 ocupado. Era um número de telefone, que era um prisioneiro que estava, claro, estava preso, e a telefonista era a Glória Menezes, que sempre falava com... A história era essa. E fizeram essa primeira novela. Então, naturalmente, fazendo a primeira novela, você vai ter que fazer a segunda novela. E o Edson Leite queria que os brasileiros fizessem a novela. E nós fomos escalados lá, selecionados para fazer novela. Ninguém sabia fazer novela. E eu fui um dos câmeras-men para fazer novela, que foi A Presença de Anitta, uma novela da Ivani Ribeiro, acho que foi da Ivani Ribeiro. E dali para frente, desde essa primeira novela, nós continuamos a fazer novela diariamente. Agora tem a história das novelas. Quando as novelas começaram aí diariamente, era patrocinado a Colgate-Palmolive, que ele, quando trouxe a novela da Argentina, já trouxe com um patrocinador. Ele era um vendedor extraordinário, né? Mas aí, chegando no Brasil, o sucesso foi muito grande da novela. E causou espécie na Colinos. Então, o que a Colinos fez? A Colinos formou um departamento, igual ao departamento da Colgate-Palmolive, para fazer novela, uma novela da Colinos. Então, os atores que eram contratados pela Colinos só faziam novela da Colinos. Quem era contratado da Colgate-Palmolive ficava... Então, dividiu dentro da emissora, inclusive, entendeu? Ficou dois grupinhos. Sei. E a gente era muito bem tratado, né? Eles davam toda a atenção, os atores eram contratados deles, e o Edson Leite
surgiu muito bem nessas horas aí, que ele administrou muito bem tudo e foi um sucesso. As duas novelas ficaram durante muito tempo, às 7 horas, vamos assim dizer, não lembro o horário. Tinha a novela da Colgate-Palmolive, às 7h30 tinha a novela da Colinas e tinha os atores contratados. Eu me lembro bem que na turma da Colgate-Palmolive tinha Regina Duarte, Glória Menezes, Tarcísio Meira, e na Colgate, na Colinas, tinha o Chico Coco. Francisco Coco. Francisco Coco, que nós acabamos fazendo a Redenção, que era patrocínio da Colinas. Talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa. Tudo na TV, Celso. Eram 2, 3 novelas na época e eram perfeitas. A Excelsior ensinou como fazer a novela. Tanto que depois, o Boni, que trabalhou comigo na Excelsior, ele era assessor do Edson Leite. Ele saiu, foi para a Globo. Primeiro ele foi para a TV Tupi no Rio, depois ele foi para a Globo. Quando ele esteve na Globo, foi a época que a Excelsior fechou. O governo fechou a Excelsior. Fechou pelo militarismo existente no Brasil na época. Mas ele também tinha o defeito de não pagar os funcionários. Também? Eu saí da Excelsior com 8 meses de salário só atrasado, nunca recebi esse dinheiro. Não sabia disso. Não sabia. Mas foi um ato da República. Foi, não tem dúvida que foi. O regime militar. Mas para nós funcionários, o regime não estava interessando muito. Estava interessando muito era o dinheiro que entrava no salário, que não entrava. Sem dúvida. E a Excelsior foi fechada, foi lacrada, e o Boni me chamou imediatamente para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro estava sendo feita Irmãos Coragem. Quem dirigia a novela era o Daniel Filho. O Daniel Filho dirigia e cortava a novela. Mas o Daniel estava de saída para assumir o diretor-geral das novelas, um departamento novo que a Globo criou de novelas, e ele ia dirigir. Então estava faltando alguém para dirigir a novela. Quem foi dirigir a novela, na parte dos atores, foi o Milton Gonçalves. E o Boni me contratou para ser diretor de TV da novela. Aí que eu vim para o Rio, ia para o Rio, segunda e terça, para gravar a novela no estúdio, depois voltava para São Paulo. A gente gravava no estúdio, segunda, terça e quarta na externa. Foi assim que eu saí da Excelsior, porque fechou, e fui para a TV Globo, quando eu fiquei 30 anos. E o Edson levou também Bibi Ferreira para os domingos. Sim, no tempo da Excelsior. Levou Chico Anísio para fazer o Chico Anísio Show. Tirou do rádio e levou para a televisão. O Edson. O show da Bibi Ferreira era Brasil 60, chamava, era aos domingos. Eu era a câmera desse programa. Que depois veio ser comandado pela Hebe, né? Foi, mais tarde. Mas nasceu com a Bibi pela mão do Edson. Foi, o Edson mesmo. Você dirigiu o Chico Anísio também? Também. Dirigiu. O Chico Anísio teve uma época lá que sempre tinha revezamento de diretores de férias, e uma das férias de alguém, que eu não me lembro quem, eu fui fazer junto com o Chico Anísio. Aí que você vê o gênio da televisão que foi Chico Anísio, né? Ele fazia o programa dele e não parava o programa dele. Ele não errava. Quando ele morreu, eu até fiz um comentário, nós estávamos juntos no SBT. Fiz um comentário pedindo desculpas ao Chaplin, que fez um grande personagem universal, que é o Carlitos. Mas o Chico teve mais de 200 personagens. O Chico, realmente. Todos com sucesso. Mas o corte era feito na tesoura, né? Cortava a fita e se cortou errado, azar, né? Tchau. E depois a cena foi embora. Depois você emendava a fita com... Tem até o splicer, que chama, que o splicer era o aparelho que você juntava as duas fitas, cortava, emendava uma na outra, para fazer de um quadro para outro. E ele fazia aqueles personagens que ele fazia 3, 4 personagens ao mesmo tempo, né? na mesma cena, ele trocava. Ele e o Carlos Manga, que foi outro gênio também na televisão. Foi outro gênio. Outro gênio da televisão. A televisão se fez com grandes gênios, um dos quais, desculpe, mas era você. Não, eu fui um operário na televisão. Mas todo mundo começa operário, mas você cresceu, enobreceu e exaltou a televisão brasileira.
Eu sou do tempo que a televisão ainda era preto e branco e era transmitida ao vivo. Isso na década de 50. E foi evoluindo tudo. O feedback que a internet nos dá é sensacional. As coisas acontecem no minuto seguinte você já tem perguntas e mais perguntas, soluções, palpites. O telespectador que acompanha pela internet, que acompanha na internet, quer saber de tudo, e é muito importante isso para nós, é uma resposta imediata. Antigamente não era assim, antigamente tinha um capítulo, você tinha que ver os comentários das pessoas para você avaliar, hoje em dia você avalia na hora. E qual foi a primeira, eu fiz a pergunta que você dirigiu mesmo, a primeira ou não? Foi essa, que eu dirigi, não, perdão, essa eu fui diretor de TV. De TV. Eu acho que foi Tieta, viu? Eu era diretor da novela e diretor do corte também. Foi a Tieta que teve um problema, foi de última hora, uma coisa assim? A Tieta, quase te matou, na verdade. A Tieta tem uma história interessante, porque não era Tieta que a gente ia fazer naquele horário. Era a novela das 8, eu acho que naquela época ainda. Tieta do Agreste. Mas não era Tieta. A novela que estava programada, era outra. Atores contratados, cenário pronto e cidade cenográfica a caminho, era Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel. Da Glória Pérez. Sei. Estava fazendo aquela novela, não tinha jeito. E o Boni, sempre o Boni, numa sexta-feira, deixa eu ler os capítulos para ler em casa. E ele levava os capítulos, os 10 capítulos, para ler em casa. Ver o que era. Para ver o que era a novela. Aí quando chegou domingo à noite, chega o telefone na minha casa, olha, tem reunião amanhã com o Boni, sou Boni, 10 horas da manhã. Falei, boa coisa não vai sair daí, porque ele pegou os capítulos para ler. Reunião às 10 horas na segunda-feira, não deu outra. Todo mundo, a produção inteira lá, na frente dele, falou, não é essa novela que vocês vão fazer, não. Não, pô, como não? A novela já está contratado, vai sair o roteiro já das primeiras gravações. Não. Essa novela não é para as 8 horas, essa novela vocês vão fazer depois às 6 horas. E realmente essa foi uma novela que depois foi às 6 horas e com grande sucesso. Ele abriu a gaveta e pegou um livro, 500 e tantas páginas, vocês vão fazer essa novela aqui. Pau, botou o livro em cima da mesa. Tieta do Agreste. Essa novela não, esse livro. Vocês vão fazer esse livro. A novela que vocês vão fazer é isso aqui, Tieta do Agreste. Não dá, Boni, uma loucura. Ó, vocês estão perdendo tempo, é bom já sair daqui providenciando que é essa daqui. Ainda não tinha tape? Tinha, já tinha tape. Não, aí já tinha tape. Já tinha. Essa foi da época, foi em 80 essa novela, mais ou menos. É mais recente. Já tinha tape. É mais recente. Já era bem produzida. Você fez Selva de Pedras também? Selva de Pedras também eu fiz. Uma das coisas impressionantes que, de cara, eu vi pouca novela, porque eu estava no ar com jornalismo no horário. Foi a abertura mostrando Quer dizer, Paulo, uma coisa é o sertão, outra coisa é a cidade. O título uniu os dois, Selva de Pedra, e aparecia aqueles prédios, parecia uma selva mesmo, ao invés de árvores, as torres dos prédios. Eu achava lindo aquilo. Foi você que dirigiu? Pois é, agora você falou, me lembrei bem. Foi a primeira novela que eu dirigi na Globo, foi Selva de Pedra. Na Globo, foi Selva de Pedra. Era Daniel que dirigia. Ele dirigiu, sempre era ele que dirigia os 20 primeiros capítulos da novela e depois ele passava para outro diretor. E nessa história aí, nesse campeonato aí, ele fez os 20 capítulos, eu acompanhei ele nos 20 capítulos, depois dos 20 capítulos ele saiu e eu continuei a novela. Muito bem. Você também dirigiu uma novela que deu a Regina Duarte o título de Namoradinha do Brasil? Foi. Que novela foi essa? Minha Doce Namorada. Certo. Foi, certo. É verdade. Mas esse título surgiu dado pelos jornalistas ou estava no próprio texto? Não estava no texto. Ela foi rotulada Namoradinha do Brasil. Ela fazia parte, se não me engano, com o Cláudio Marzo nessa novela. Foi outro grande sucesso. Como é que você conviveu, se você não quiser responder, tudo bem, com as vaidades dos grandes atores e atrizes que você dirigiu? Mas é mais um pouco de folclore isso aí, viu? Porque comigo, por exemplo, na direção das novelas, eu nunca tive muito
tive problemas, claro, mas nunca tive problemas sérios, problemas que ultrapassassem os bastidores, que saíssem do estúdio. Havia aqueles problemas de atores fora do estúdio, ator com atriz, havia, assim, tinha muito desse problema. Mas comigo diretamente nunca houve. Tem as pessoas que eram mais, vamos dizer, nariz empinado, tinha. Mas não reclamavam do texto, que o texto era curto, a participação era pequena. Mas todo ator reclama, gente. Hein? Todo ator reclama. Todo ator reclama. Isso. Ator. Eu quero mais. Que é sempre para ele, né? É sempre para ele. Tinha um ator, não vou falar o nome porque fica chato, que ele ia contracenar com outro ator. Não sei se era para irritar o outro ator ou diminuir. Ele falava assim: ó, nessa cena aqui eu tenho 33 falas, você tem 29. Entendeu? Como que se o volume de falas interferisse. Interferisse. E não interfere, mas era um modo mais de brincar antes de ir para o texto, não era sério mesmo? Era sério. Esse ator, eu prefiro não falar o nome, porque ele já é falecido, mas tinha muito disso. Entre eles existia muita competição, entendeu? Né? Mas na hora de gravar no estúdio, não. Comigo eles eram sempre muito amáveis. Eu me dei sempre bem com todos os atores daquela época, né? Porque excelentes profissionais. No rádio tinha essa brincadeira, ia fazer o programa de esportes, o Braga Júnior, que era o meu chefe, né, junto com o Darcy Reis, ele falando: nós vamos fazer a marcha do esporte, hoje eu vou te massacrar. Você vai ter vergonha de dizer que é radialista. Mas era uma brincadeira. A gente saía abraçado depois e íamos tomar café. Meu querido amigo Buri, nós vamos fazer um intervalo para tomar uma água, um café. É obrigatório abraçar o Hélio Sileman, viu? Pode abraçar sempre com essa pandemia toda. Então, dentro de instantes, estaremos de volta com essa história e esse patrimônio da televisão brasileira. Olá, tudo bem? Falar do Buri para mim significa aprendizado e gratidão. Um homem que começou a sua trajetória atrás da lente, né, de uma câmera contando história, cresceu e com essa bagagem de 50 anos de televisão, ele me ensinou muita coisa. Dizia: Menezes, faz isso, Menezes, não faz isso que não vai dar certo. Enfim, um profissional que superou toda essa evolução da televisão, né? Imagina se ele começou com aquelas câmeras gigantes e hoje a gente trabalha com uma tecnologia de ponta, né? Mas ele tá lá, firme e forte, firme e forte. Enfim, por mim eu só tenho que agradecer por ter feito parte da história dele, né? E ter dividido inúmeros sets de gravação com você, Buri. Então eu agradeço bastante. Um beijo. Olá, seu Buri. Estou aqui para te homenagear os tantos anos que o senhor tem de profissão e agradeço muito por ter colaborado com esses anos todos. Um grande abraço, um beijo. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. A primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta,
nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante. As empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José Walter, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também Luísa Helena. Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. O sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Sherazade. Josival Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada Raquel. pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. Certo. E um dia eu fui o assunto mais comentado do Twitter. Um telespectador gravou, postou no YouTube e do YouTube ele explodiu. Recebi diversos telefonemas de rádios, de jornais, de televisão. Foi quando o SBT me chamou, eu vim para São Paulo para conversar, sair daqui com um contrato assinado. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, voltamos a falar com o Buri, esse grande astro, esse grande produtor e diretor da televisão brasileira. Quando nós interrompemos, você estava falando da Tieta do Agreste. Como ter sido uma grande, talvez a maior, de maior sucesso que você fez. E a Tieta foi fragmentada com muitas histórias paralelas, entendeu? A história, tem essa história que eu já contei do Boni. E tem uma história muito interessante dos Correios, porque na novela tinha um cenário que era os Correios da cidade. Quem trabalhava no Correio era a Arlete Salles e tinha a mãe dela, que era a Miriam Pires. Todo mundo sabia quem namorava quem fugiu com quem, ela sabia tudo. Sabia tudo. Mas como que ela sabe tudo, né? Por quê? Porque ela, trabalhando nos Correios, ela pegava as cartas, ia para o bafo da chaleira e abria a carta, que você abre a carta. Ficava a par da vida dos outros, fechava a carta e distribuía a carta. E sabia da vida de todo mundo. Aí isso teve um grave problema no Correios, né? O Correio, mas como? O Correio não faz isso não é o sistema do Correio, está errado, tem que tirar isso. E o Jorge Adib, que era o Correio reclamou mesmo do que era a cena o Correio na Tieta. Que não é possível, aquilo não acontecia no Correio, aquilo era mentira. Como é que faz uma coisa dessa? Aconteceu na novela. Mas não podia, nem na novela. E tinha o Jorge Adib, que foi um dos promotores do merchandising na televisão, falou para os Correios, olha, tudo bem, compra uma cota do merchandising que a gente muda isso aí.
Olha só. O Correios comprou uma cota de merchandising e fez merchandising durante a novela inteira e foi mudado, naturalmente. A mãe, a Miriam Pires, falou para a Lete, minha filha, não faz isso, é muito feio fazer, ler a carta dos outros. No Correio a gente não faz isso e tal. E nunca mais ela abriu a carta lá para ver a vida dos outros. Foi um dos fatos marcantes também na para dizer que área. os senhores, desculpe te cortar, que não conhece, na minha infância eu ia amando da minha mãe no correio, porque não tinha telefone, não tinha nada. Ver se tinha carta para minha mãe que se chamava Josefina de Oliveira. Tem carta para a dona Josefina de Oliveira? O cara ia num escaninho, pegava um pacote de letra J e ficava... Era assim. Entregar. Nem precisava apresentar documentos. Tá aqui a carta dela, excelente. O Buri, sabe o que me impressionava? Nesse tempo que não tinha tape, eu era de rádio, mas estava na TV Record, ali era tudo junto, não é? Às vezes quebrava o que ele chamava de cabeça do VT, uma coisa assim. E era caro, como você disse. Não existia. Ali, então tinha que emprestar da Bandeirantes, emprestar, isso. Não era isso? Era, exatamente. E enquanto ia buscar a cabeça do tape na outra TV, as artistas ficaram com aquela roupa toda, esperando chegar o tempo inteiro. E chegava, colocava e fala, ia para o ar direto. Era para chorar, chora, já caía lágrima. Era impressionante. Não, porque a compra, a importação de material eletrônico era proibido. Era proibido. Não, era proibido. Você não importava nada. Você não trazia um chip, não podia trazer. E tinha problema de fita, as fitas de videotape. Também não tinha. Né? Também não tinha, não. Também Tudo importado. E tudo importado pelo... Não tinha. Ilegalmente, né? Tanto que os gols do Pelé quase era fita de cinema, pegaram fogo nos 3 incêndios da TV Record. Exatamente. Não tem a memória do Pelé. Essa história de videotape, por exemplo, tem a Copa de 62. No Chile. Foi no Chile. Já existia o videotape, mas não existia o satélite para trazer a imagem até o Brasil. Então gravava, a TV chilena gravava o jogo, pegava a fita, enfiava num avião, o avião trazia a fita, demora que 2 horas, e você assistia a fita no mesmo dia que tinha sido o jogo, que eu já tinha ouvido pelo rádio, né? Você assistia o videotape daquela... Depois é que teve satélite, na Copa de 66 já tinha satélite, que foi na Inglaterra. Mas aí tinha, parece que um satélite, então era uma briga para ver quem ficava com aquele satélite. Não. O rádio fazia a transmissão, tinha 3 transmissores na Europa, Milão, Londres e não sei qual outra cidade. Você recebia uma ordem para ir para o ar. Você contava até 10 e entrava. E não sabia se estava no ar. Certo, depois do jogo, você ia para o hotel esperar um telegrama para saber se saiu. Era assim. Era assim a nossa... televisão era a mesma coisa. Depois Bom, mas eu quero saber do Reinaldo Buri. Você depois foi para o SBT, mas sua vida mudou. Você largou as novelas da Globo e foi trabalhar com criança. Pois é. Primeiramente, tem um buraquinho aí que eu fui fazer novela em Angola. Parece mentira. O governo de Angola me convidou para fundar um núcleo de dramaturgia lá em Angola. Em Angola? Em Angola. Eu fui, fiz algumas novelas lá em Angola e depois eles não tinham estúdios. Era tudo externa, tudo locação. Então ficava muito caro e difícil para fazer. Aí eu inventei de fazer uma novela angolana no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Sei. Importamos 22 atores angolanos e fizemos uma novela no estúdio lá da Barra da Tijuca, lá do Cine Polivídeo. Fizemos uma novela angolana para passar em Angola só, com atores angolanos. Foi um sucesso. E mandou para eles. Angola era possessão portuguesa, língua portuguesa. Não é, língua portuguesa, não era mais concessão. E tal, então, e depois no SBT, quem te levou lá? Foi o Silvio? O SBT foi o Santiago, Tiago Santiago. Sei. Ele escreveu uma novela
e ele queria que eu dirigisse essa novela e me levou até o Silvio. Eu conversei com o Silvio, acertei o salário, acertei tudo com o Silvio, direto com o Silvio. Uma coisa rara se acontecer isso, você tratar, o Silvio tratar diretamente com o funcionário. Outra coisa para eu não esquecer, nós falamos do atrito, que você disse que não existe, não existiu, entre o diretor e o ator. Mas entre o diretor e o autor, porque vai ser alterado o texto dele. Vai. Como é que é esse relacionamento? A palavra alterado para um autor é como se desse uma punhalada nele, entendeu? É um sacrilégio. Não pode. Você não pode. Tem autores que assistem o capítulo da novela com o texto na mão. Vendo o que Falou você cortou. errado, em vez de dizer ele diz talvez. Acabou. Acabou. E reclama e cria um caso terrível. Existe também muitos atritos de autores com diretores. Na Globo teve vários, né? O Benedito, com o Jaime Monjardim, teve vários atritos por questão de interpretação ou de... Porque às vezes é muito difícil você ler um texto, você lê o texto, é um livro, né? Você está lendo um livro. Você, como diretor, tem que transformar aquele texto em uma imagem para o telespectador entenda. Não pode... Como é que você vai escrever o devaneio dos autores? E mesmo você, quando você lê um livro, você põe na tua cabeça... Você imagina a cena do livro. É fácil, isso é fácil. É fácil fazer. Agora, traduz isso em imagem para o telespectador entender. É complicado, viu? É muito complicado. Você fez também da Lígia Fagundes Telles, né? Isso. Cidade de Pedra, é isso? Não me lembro qual foi a novela que eu fiz dela, não. E foi no SBT que você fez? Não. No SBT eu só fiz da dona Ilza Bravanel, a mulher do Silvio, né? Todas as novelas são dela. Ela e a equipe dela, né? Bom, e agora eu vou enriquecer também meus conhecimentos da narração esportiva, da transmissão esportiva. Consta da sua biografia que uma das primeiras transmissão de televisão de um jogo de futebol é você que estava lá. Exatamente. Foi o seguinte, as transmissões eram restritas a São Paulo, transmissões que eu digo as captações, ao Pacaembu e ao campo do Palmeiras, ou ao campo do Corinthians, e não existia satélite, não existia nada. E era tudo ao vivo também, claro, futebol é ao vivo, né? Aí o Santos começou a aparecer no cenário esportivo. Isso, e foi em 1955. 55. Aí nós fomos para Santos tentar fazer uma transmissão de Santos para São Paulo. Era a coisa mais difícil que tinha, porque tem que existir o chamado micro-ondas. Micro-ondas o que é? Não é esse micro-ondas de cozinha, não. É um micro-ondas que transmite, um transmite a imagem e o outro recebe, aquelas parabólicas grandes. E tem que ser direto, não pode ter nada na frente, né? Não pode ter nenhum empecilho nessa imagem. Quando vocês tiveram que montar retransmissores na floresta? Mas nós só tínhamos dois. Ixi, 2 micro-ondas só. E fomos para Paranapiacaba, fizemos primeiro testes de Paranapiacaba até São Paulo, que era o Olha, senhores telespectadores, essa é a construção, é o caminho, a estrada percorrida pela televisão brasileira, não é, Buri? Então nós fizemos Vamos para a Floresta Atlântica para fazer a transmissão. E montamos lá, geradorzinho e tudo, aí fizemos o primeiro link, deu certo. Então vamos tentar fazer o segundo, que era de Santos para Paranapiacaba. Lá em Santos você via a serra lá no fundo, sabia que tinha, em algum lugar lá estava um micro-ondas, tinha que procurar. E nós achamos também, ficou fechado. Mas aí tinha o problema, qual micro-ondas botar lá? A gente não tinha micro-ondas, tinha um micro-ondas só, um par de micro-ondas que fazia as externas. E o outro par de micro-ondas ficava no Sumaré, mandando a imagem para o Banco do Estado de São Paulo, que transmitia. Então tinha dois. Sei. Então não podia fazer a transmissão. Aí teve um engenheiro, inventou um micro-ondas. Ele copiou, comprou todos os ingredientes, vamos assim dizer, do micro-ondas estrangeiro, que era da RCA, e ele fabricou micro-ondas. Ficou micro-ondas
horrível era, tinha uma imagem péssima. Mas esse micro-ondas ficou de garantia, enquanto a gente levava os dois para a externa, ficou de garantia do Sumaré para o estado de São Paulo, para o Banco do Estado. Olha que perigo que ficou. Ficou o sábado e o domingo com esse micro-ondas só. E, graças a Deus ele não deu defeito, né? Não deu. E aí nós fizemos a transmissão de um jogo Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Em 1955. 1900. E depois disso, consta que você foi homenageado na Argentina. Foi em razão dessa transmissão? Não. Foi em razão da minha carreira. Da sua carreira toda. Eu nunca fui homenageado aqui no Brasil. A Argentina me chamou para me homenagear pelos meus... Na época eu tinha uns 50 anos de televisão. Até levei o Carrossel para ser exibido lá, para concorrer. Sei. Que era um festival de programas de televisão e eu levei o Carrossel para concorrer. Sei. Mas não fui muito feliz porque o Carrossel não tirou o primeiro lugar, tirou o segundo lugar e o primeiro lugar me foi dito que não foi feito porque era um remake já, entendeu? Já era um remake de uma história mexicana. E eles queriam histórias inéditas. Mas valeu pela homenagem que me prestaram lá na Argentina e tudo. Os seus filhos são artistas? Não, meu filho é diretor. Tem uma historinha. Meu filho é diretor também. Ele entrou comigo quando ele fez 18 anos, eu encaixei ele na televisão como operador de videotape. Depois ele fez carreira também. Ele hoje é diretor também, é o Alexandre. E tem a minha filha, que é autora. Um dos últimos sucessos que ela fez foi Rebelde, na Record. Ela é autora. São os dois filhos que eu tenho que são da televisão. E tem o meu neto, o Guilherme, filho da Margarete, que é ator agora da televisão. Fez Chiquititas comigo, fez também a Poliana também. Buri, agora eu queria uma observação sua que é muito importante sobre a televisão atual e tendo como perspectiva dois aspectos. Primeiro, o aspecto técnico que está no ar aí, se atinge ou não, na sua visão, o público-alvo correto ou não. Você já fez uma crítica nesse sentido que eu li. Na verdade, eu vi uma entrevista sua. E também na questão da programação em si, que a TV aberta está penando. O número de telespectadores já é mais na TV fechada do que na TV aberta em alguns lugares. Mas eu acho que é tudo por causa dessa pandemia atual, porque não se pode produzir programa quase mais nenhum. Novela você não faz mais nenhuma. A Globo está fazendo, a Record está produzindo novela, mas não foi para o ar ainda o que eles estão produzindo, estão gravando. É muito complicado, é cheio de protocolos, cheio disso, cheio daquilo. E o SBT não pode fazer novela agora por causa das crianças, né? As crianças são... Olha só. É um perigo criança. A criança não tem aula e vai trabalhar, está errado, entendeu? Então... E o que é mais importante para você, porque diretor que vai dirigir uma novela começa ali? É o texto, é o cenário, é o ator que vai ser escolhido? É tudo. Você tem que fazer um conjunto. Você tem que fazer um pacote de tudo isso para que você possa fazer até uma novela de sucesso, né? Que seja sucesso. Se a novela não for sucesso, eu, graças a Deus, todas as novelas que eu fiz na Globo foram sucesso e essas que eu fiz também no SBT atingiram o objetivo da empresa, entendeu? Para mim foi muito bom. E como foi para você trabalhar com esses grandes monstros que foi a Janete Claro, o Dias Gomes, o Cassiano. Gabos Mendes, né, que na verdade te botou na dentro da televisão. E depois ele foi escrever novela. Né? O Cassiano é um dos gênios da televisão, que eu acho. Tem o Boni. O Boni você pode dividir a televisão em duas partes, antes do Boni e depois do Boni. Porque o Boni, quando ele foi para a Globo, ele revolucionou a televisão em tudo, né? Ele era duro, né? Ele era duro. Mas podia acreditar no que ele falava. Vai dar certo, dava. Não vai dar certo, não dava. Não dava. Eu sei que o Fernando Vieira de Mello, que era amigo dele, falava que ele é duro. Ele errou, manda embora, umas loucuras dessa aqui, de um cara que dirige. E agora, afinal, o Buri, agradecendo a sua presença,
Eu queria que você desse uma mensagem aí para essa juventude que está chegando a respeito do seu trabalho. E a grande pergunta é, você faria tudo de novo? Faria. Com certeza. Tudo de novo. Começa tudo do zero lá, eu ia começar tudo outra vez. Aliás, a minha vida inteira eu faria completo, tanto profissional como particular também, como família. E você, quando dirigiu a transmissão esportiva, você não quis seguir nesse caminho, voltou para a novela? Ou como isso aconteceu? Foi um ato abrupto na sua carreira? Isso aí que eu era, nessa transmissão, por exemplo, de Santos, que eu era cameraman. Eu era cameraman da unidade externa. Então eu ia com a unidade externa, onde a externa fosse fazer, por acaso fomos fazer essa transmissão de Santos, né? E depois, quando eu trabalhei na TV, eu trabalhei paralelo também na TV Educativa, com a Globo, quando ela fazia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi uma coprodução da TV Educativa com a Globo no primeiro ano. Eu trabalhei na TV Educativa no setor de esportes, imagina. Porque antigamente que eu digo nessa época aí, as transmissões esportivas, quem fazia era a equipe técnica da TV Educativa, da própria TV, e ela distribuía para todas as emissoras. Hoje em dia não, hoje em dia já existe outros sistemas, mas antigamente era a TV Educativa do Rio que fazia as transmissões esportivas, mais no Maracanã, né, principalmente para o Brasil inteiro. E eu chefiava esse departamento na TV Educativa. Durante um tempo lá. Você sempre acreditou piamente que você estava trabalhando em prol da arte brasileira e a arte universal com a televisão? Ou a televisão é um veículo? É um veículo. Para mim foi um veículo, né? Porque eu só sei fazer televisão, não sei fazer teatro, não sei fazer cinema, não sei fazer nada. Eu sou rato de televisão. Só sei fazer televisão. Então eu acho que a televisão é um grande transportador da arte, da cultura. Isso é. Gostei de ouvir, porque no cinema, na Metro Goldwyn Mayer, que põe o leão na abertura, no fecho era a frase latina Ars Gratia Artis. Um dos amores da minha vida é o latim, que eu tive para aprender para entrar na faculdade de Direito. Ars Gratia Artis quer dizer arte pela arte. Gratia é uma preposição latina que rege o genitivo. O latim, as palavras são variáveis, tem 6 casos, né? Nominativo, cativo, acusativo, genitivo. O genitivo é gratia. Rege artes, que é o genitivo de arte. A arte pela arte. Que é um fruto da vida. O Aristóteles chegava a dizer que a arte imita a vida. E Oscar Wilde mudou, diz que a vida que imita a arte. Mas eu sempre trago na minha cabeça o Procópio Ferreira, com a peça Deus lhe pague, que teve no ar tanto tempo. Ele fez o prefácio. E o prefácio tem uma frase, que ele cita que não esqueço. Ele diz o seguinte: de que adiantaria existir o espetáculo maravilhoso de uma noite de tempestade em alto mar, se não houver um artista para retratar a cena? Você foi esse artista e retratou essas cenas. Oi, Buri, querido, você está recebendo uma homenagem muito, muito justa, uma surpresa, e nós estamos aqui para te agradecer por tudo que você fez nesses últimos 12 anos, por tudo que você fez nesses últimos 60 anos de televisão, e que você foi uma figura muito importante, contou um pouco da história da dramaturgia, tem parte e grande em tudo que nós estamos fazendo hoje, e eu desejo a você, do fundo do coração, uma homenagem cada vez maior, um ano de vida cada vez maior, que você continue com a gente, continue amigo, continue parceiro, e que a gente possa ainda dividir muitas e muitas opiniões sobre os nossos trabalhos, tá bom? Fiquem com Deus, tudo que está sendo feito para você, você merece, você tem uma família linda, da qual eu amo, e que é muito importante para mim, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus. Vô, eu tô aqui para falar que eu te amo muito
Você é uma referência para mim como pessoa, como ser humano, como profissional. Você é um pilar da nossa família. E graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar com você e conhecer esse lado profissional, né, dedicado, ranzinza de vez em quando. Mas foi um prazer trabalhar com você, saber que você entrou como cabo man na televisão e teve essa carreira incrível. Você esteve na televisão brasileira fazendo parte dessa história, né? E falar que eu te amo muito, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Vamos Falar do Brasil. Vamos. Um dia a gente se abraça, Isso, se perfeito. Deus quiser. Se Obrigado. Deus quiser.